Olá, tudo bem com você? Grupo de leitura, TELS. Então nós estamos lendo este mês de agosto o nosso livro, né? Bento XVI, Jesus de Nazaré, a infância. Então quero parar aqui com você um pouquinho para a gente conversar alguns pontos aqui do capítulo 2, que foi a leitura da nossa semana passada. Então vamos aprofundar alguns pontos aqui. Não dá para falar sobre todos porque ficaríamos aqui, né, muito tempo, e aí a gente perderia um pouco aí o foco, né? Mas eu queria destacar alguns pontos para te ajudar aí na compreensão ou no aprofundamento, né, da leitura que você realizou ou está realizando. Uma coisa antes, não se preocupe, tá? Se você, nossa, não estou entendendo direito, ou estou atrasado na leitura, olha, retome, né? Aquele cronograma que eu passo para vocês é uma forma de ajudar a organização da leitura. Mas você tem o seu tempo. Algumas pessoas leem mais rápido, outras leem mais devagar, ou às vezes nós fazemos a releitura do capítulo uma vez ou duas vezes, né? Escrevemos do lado, escrevemos no papelzinho para ajudar a gente ir compreendendo o texto. Muito bem, eu quero destacar alguns pontos. E o primeiro deles, eu queria que você olhasse na sua página ou aí na página 30 do nosso livro, ou naquele tópico que está escrito assim, a Anunciação a Maria, tópico 3 desse capítulo 2, tá? Então, vai estar assim lá escrito, né? A Teologia da Alegria. Ah, então, alegra-te, né? Com este voto, o anjo começa propriamente o Novo Testamento, vai dizer Bento, né? Alegra-te, a palavra carie, né? Que quer dizer, né, exatamente alegra-te, né? Alegrar-se. Então aparece uma teologia da alegria. Será que a nossa concepção religiosa cristã é da alegria? Será que nós realmente cultivamos isso ou perdemos isso na nossa caminhada? Eu vos verei de novo e o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Então, várias outras passagens vão falar desta alegria. E esta alegria nasce principalmente porque o Verbo de Deus acampou entre nós, né? Cristo mesmo veio até nós, né? O Filho de Deus. Esta é a alegria do cristão. A partir desta encarnação, vida, paixão e morte e ressurreição, o cristão se alegra, porque a barreira que nos impedia de ir até Deus foi levantada. Agora é possível, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é possível agora ir a Deus em Cristo. Então, lembrar da teologia da alegria. Alegra-te é primeiramente uma saudação em grego. E assim, com essa palavra do anjo, abre-se imediatamente também a porta para os povos do mundo. A alegria plena para todos. Tem-se uma alusão à universalidade da mensagem cristã, não somente para o povo judeu, mas também para todo o mundo. E ele vai dizer mais à frente, Bento XVI, assim, né? Olha, alegria e graça caminham juntos. Alegria e graça. Alegra-te, cheia de graça. Esta ligação entre alegria e graça é outro aspecto digno de consideração. Na saudação, ave, né, em grego, carie, as duas palavras alegria e graça, muito semelhantes, você vai ver na página 31, são formadas a partir da mesma raiz. Então, alegria e graça tem quase a mesma escrita, né? Só muda aí o A e o I e o S. O resto todo é semelhante, né? Então, essas duas características andam juntas, alegria e graça. Então, destaquei isso, desculpa, minha garganta meio ruim. Eu destaquei esse ponto porque nós percebemos, né, cristãos assim, tristes, né? Parece que é um peso ser cristão. Parece que é difícil demais ser cristão, né?
e na realidade parece que se cultiva uma espiritualidade do sofrimento e da dor maior do que a alegria. Talvez aí precisamos refletir, né? Outro ponto que eu destaco na página 35 do nosso livro, a resposta de Maria. Então, Bento XVI vai refletir um pouco sobre isso e é muito interessante isso. Talvez compensaria você tomar essa página de novo, a resposta de Maria. Por que eu falo isso? É que Maria, diante do anúncio, ela não fica simplesmente recebe assim sem refletir, né? Sem meditar no coração. Isso é interessante, né? A primeira reação à saudação do anjo é feita de perturbação e ponderação. Isso a própria palavra vai deixar bem claro para nós, né? Ficou perturbada e Maria ponderou. A sua reação é diferente da de Zacarias. Dele é referido que ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. É diferente, né? No caso de Maria, no início usa-se a mesma palavra, perturbou-se. Mas o que se segue depois não é temor, mas uma reflexão íntima sobre a saudação do anjo. Então Maria age diferente. Será que nós temos coragem de ponderar, deixar-nos perturbarmos sem cair num temor, né? Ou seja, numa falta de sentido, ou num fechamento, ou numa dúvida? Maria traz para uma reflexão íntima. Maria reflete, entra em diálogo consigo mesma sobre o que possa significar a saudação do mensageiro de Deus. Assim vemos surgir já aqui no traço característico da figura de Maria, da mãe de Jesus, um traço que encontramos no Evangelho, outras 2 vezes em situações análogas, o confronto íntimo com a palavra. Então esse perturbar-se e fazer ponderação, né? Maria passa por isso. E nós, diante da palavra, também passamos por isto. Não se detém no primeiro sentimento, que assalta a perturbação pela proximidade de Deus, através do seu anjo, mas procura entender. Né? Vem a perturbação, mas procura entender. Talvez um pouco disso para a gente entender, quando Jesus anuncia a paixão, né, que ele seria perseguido, seria preso, seria morto, os discípulos se perturbam. Podemos usar 2 exemplos, talvez. O de Judas, que se fecha, a perturbação dele leva ao desespero, né? Leva a tentar outras formas de sair dali. Pedro se perturba, foge, corre, nega, mas ele pondera, né? Só que de forma diferente de Maria, claro, né? Mas tem algo aí que liga essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, diante de uma situação da palavra de Deus, ponderamos ou nos fechamos ou nos abrimos, né? Ou seja, trazemos para o coração para refletir. Pedro fez isso. Se permitiu perdoar a si mesmo. Aqui nós estamos falando já de uma situação de nós pecadores, não é o caso de Maria, né? Mas serve para a nossa reflexão também, né? Para a gente entender esse processo de se perturbar e de trazer no coração para meditar. E Maria nos dá esse exemplo de forma exemplar, né? Então, esse ponderar não é nem um sinal de fechamento, mas ela se abre ao entendimento, né? Ela quer entender, né? Entender aqui bem com o coração, tá? E ao mesmo tempo é apresentada como mulher de grande interioridade, que julga o coração e a mente e procura entender o contexto e toda a mensagem de Deus. É isso que nós devemos imitar em Maria, né? Coração e mente. Coração e mente. Muito bem, lá na página 37 do nosso livro,
vai dizer assim, mais ao final. Várias vezes os padres da igreja exprimiram tudo isso, dizendo, né, da anunciação, do sim de Maria, dizendo que Maria teria concebido pelo ouvido, ou seja, através de sua escuta. Essa é uma forma alegórica, metafórica, né? E buscando toda a tradição judaica, dos textos antigos, ouve Israel, ouvir. Estava dizendo isso no outro vídeo esses dias, né? Então, ela concebe pelo ouvido, ou seja, acolhe pelo ouvido a palavra e se deixa ser fecundada pelo Espírito, né? Ou seja, Maria se abre, é obediência, né? Ou seja, sabe ouvir, está pronta, né? É por isso que é virgem fértil, nós dizemos assim. E os padres fizeram os padres nós falamos aqui, quando nós falamos os padres, são principalmente os pais da igreja, né? De toda a espiritualidade, da doutrina da igreja dos primeiros séculos, chamado patrística, né? Nós chamamos padres. Quando se fala os padres, não é simplesmente eu, o padre, os meus confrades, os padres, não. São os padres da igreja, está dizendo, quando nós estamos estudando teologia, estamos falando desses primeiros teólogos, tá? Então, os padres da igreja, eles leram nesse sentido, né? Maria concebe pelo ouvido, pela toda a tradição, né, judaica que vinha antes, né, dos grandes patriarcas, profetas, e essa tradição da escuta, através de sua escuta, através da sua obediência, a palavra entrou nela e nela se tornou fecunda. É a semente que cai na terra, e uma terra boa, né? Maria, terra boa. E aí a semente vai produzir, né? Principalmente aí gerando o próprio Filho de Deus. Agora, outro ponto lá na página 38, eu achei muito interessante o que o Papa Bento XVI trouxe para a gente refletir, né? Penso que seja importante ouvir também a última frase da narração de Lucas, da Anunciação. Está na página 38. E o anjo a deixou. Está aí no versículo 1 de Lucas 38, né? A grande hora do encontro com o mensageiro de Deus, na qual toda a vida muda e passa. Maria fica sozinha, com a tarefa que verdadeiramente supera toda a capacidade humana. Ou seja, nós temos um contexto aqui que talvez nós quase não falamos nas nossas pregações, no nosso dia a dia, nos nossos encontros na igreja. Nós ouvimos esse texto em várias festas da Virgem Maria, também no Advento, no Natal, e talvez não é refletido este ponto. Depois que o anjo anuncia, ela diz sim, e assim ela concebe, ela fica sozinha. Esse ficar sozinho, mas você fala assim, mas Frei, mas Deus está com ela, claro que está com ela, né? Mas está com ela em que jeito, de que modo? É evidente, é claro o tempo todo, tudo agora está bem claro, tudo visível, está tudo certo, eu sei o que eu tenho que fazer. Não, não é bem assim não, né? Esse deixar-se sozinha. Então ela tinha que enfrentar aí a possibilidade de ser rejeitada por José, né? O que Maria pensou? Também depois que José a acolhe, né, depois do sonho lá do anjo, mesmo assim eles tiveram que enfrentar muitas coisas. Esse menino ia crescendo, eles tiveram que fugir da perseguição, né, que queriam matar todas as crianças. E não via, né, clareza do que seria esse menino, depois desse rapazinho, depois desse adolescente, depois desse jovem, que continuava ali em Nazaré com seu pai, fazendo os trabalhos, nas cidades próximas, realizando os trabalhos. Mas ele mesmo foi aquele que o anjo anunciou, mas ele é tão, né? Como Maria deve ter vivido isso? É tão homem, né? E como que Maria viveu isso? O anjo parte, a missão permanece. E junto com ela, matura a proximidade interior de Deus, o íntimo ver e tocar a sua proximidade. Então, no silêncio, na solidão, na simplicidade, né, vai se caminhando
nessa realização da vocação de Maria, Mãe de Deus. Deixa eu ver aqui qual outro ponto que eu destaquei aqui para falar com vocês. Mas são pontos muito significativos, né? Nós vemos também no texto a questão da palavra espera, né, dos profetas, daquilo que aconteceu no passado, ganhou significado com a encarnação, morte e ressurreição do Senhor. Agora, olhando para todo o passado, entendemos os textos, né? Então, palavra e espera. Em Cristo realizou a espera, né? O Bento vai refletir sobre isso no texto, né? Questão da obediência, que eu já falei, né? É a obediência de Maria que abre a porta para Deus. A palavra de Deus, o seu Espírito cria nela o menino. Cria-o através da porta da sua obediência. Página 51. Então, a obediência aí novamente trazida. E para finalizar, na última página do nosso capítulo, página 52, o Bento XVI vai trazer Calbart, que fez assim uma reflexão que o Bento traz para a gente, né? Na história de Jesus há 2 pontos nos quais o agir de Deus intervém diretamente no mundo material. Deus também interfere no mundo material. Isso aqui, segundo Bento, o pensamento moderno escandaliza, não aceita, né? Acha que isso é um absurdo, né? Isso é coisa de gente louca. Quais são esses pontos? O nascimento da Virgem e a ressurreição do sepulcro. O seu nascimento da Virgem, aliás, né? O nascimento de Cristo da Virgem, de Maria, ou seja, Deus toca a matéria, né? Muda a matéria, vamos dizer assim, e a ressurreição do sepulcro, onde Jesus saiu e não sofreu a corrupção. Esses 2 pontos são um escândalo para o espírito moderno, que é muito objetivista, né? Então, não acredita, é escandaloso, é absurdo para quem não tem fé. O parto virginal e a ressurreição real do túmulo são pedras de toques para a fé, são dogmas de fé, né? Então, o parto e a ressurreição, né? Se Deus não tem poder também sobre a matéria, então ele não é Deus, né? Se Deus não tem poder sobre todas essas coisas, então não é Deus. Muito bem, espero que tenha ajudado a vocês. Um vídeo um pouquinho mais longo, mas tem outros pontos, tá? Então, sim, olha, se você Frei, eu estou lendo mais devagar, não tem problema, tá? Não, já li e tal. Releia uns trechos de novo, volte, alguns pontos que você achou interessantes, tá? Isso faz parte de uma leitura mais reflexiva. Espero que você fique firme aí. Você pode mandar mensagem para mim, fazer comentário aqui embaixo, tá? Primeiro é vocês que recebem o vídeo, né? Só depois de uns 20 dias que eu solto no YouTube, de forma pública, né? Vocês recebem o link, somente vocês têm acesso a esse vídeo desse clube nosso. Aí depois de 20 dias, um mês, eu lanço também para as pessoas em geral, até uma forma de cativá-los também para fazer parte do grupo ou de ler, né, os textos teológicos. Abraço, Deus te abençoe, fique com Deus. Tchau.